Numa fria noite de domingo em 1987, milhões de lares em Chicago estavam sintonizados em seus programas de TV, mas a programação normal foi subitamente interrompida. Por segundos, o mundo parou para testemunhar algo que parecia saído de um filme de ficção científica: a bizarra aparição de um rosto distorcido, com uma voz robótica e enigmática, reivindicando ser Max Redroom. Quem era essa figura fantasmagórica que invadiu as ondas de TV? Seria uma brincadeira elaborada? Um teste de segurança? Ou algo mais sinistro? O que aconteceu naquela noite se tornou um dos maiores mistérios não resolvidos da história da televisão. Um crime sem culpados, e com um vídeo que ainda hoje arrepia. O que realmente aconteceu na noite em que Max Headroom invadiu a TV? Você está no Teoria 78. Claire deixou seu sorvete de lado. O som da TV preenchendo a sala era reconfortante. Era uma noite fria de domingo em Chicago, 22 de novembro de 1987, por volta das 21h15. Ela estava entediada assistindo a nada interessante sessão de esportes do telejornal The 9 O'Clock News, da WGN-TV. O âncora, Dan Roan, apresentava os destaques do jogo do Chicago Bears. Então aconteceu. Uma estática ensurdecedora explodiu do aparelho. Um som áspero que fez Claire pular do sofá. A imagem da tela tremeu, distorcida por chuviscos coloridos. O coração dela disparou. Mas o quê? Ela murmurou confusa. A surpresa com o que estava aparecendo na TV a fez estremecer, e ela sequer tentou mudar de canal. Então, do caos visual, uma imagem começou a se formar. No início parecia um boneco, um rosto angular e inexpressivo, enquadrado por um cabelo loiro perfeitamente penteado. Ele tinha um sorriso fixo, quase psicótico. A figura balançava e se movia em frente a um fundo giratório. O áudio, no entanto, era apenas um zumbido eletrônico, e um som oscilante, sem falas inteligíveis. Era Max Redroom. Ela o conhecia, é claro, um personagem famoso da TV, uma espécie de inteligência artificial sarcástica. Mas esse não era uma propaganda, nem o programa dele. Tudo era muito estranho. A princípio, Claire pensou que era uma pegadinha de algum programa de TV, uma tática de marketing bizarra. Mas a sensação de pânico que subia por sua espinha lhe dizia o contrário. Havia algo terrivelmente errado naquilo. A imagem de Max Redroom balançava a cabeça e parecia rir, um riso robótico e gélido que lhe arrepiou toda. Cerca de 25 a 30 segundos depois, a imagem de Max Redroom sumiu e a programação voltou ao normal. Claire desligou a TV e decidiu ir dormir. Foi ao banheiro, escovou os dentes, vestiu um pijama quentinho e se deitou. Porém, o sono não veio. Ela rolava de um lado para o outro, perturbada pela imagem de Max Redroom que havia visto há pouco tempo na TV. Poderia ser uma bobagem, mas ela estava se sentindo perturbada por aquilo. Ela rolou e rolou, mas a sua mente não desligava de maneira nenhuma. Claire então decidiu ligar a TV do seu quarto. Ela não fazia muito isso nas vésperas de dias de trabalho, pois precisava acordar cedo no dia seguinte, mas aquela noite seria uma exceção. Eram 11 e pouco quando ela ligou a TV. Claire deu uma breve zapeada pelos canais até que se deparou com um episódio de Doctor Who. Ela conhecia a série, mas não era uma fã. Era o programa ideal para tirar Max Redroom da cabeça, e finalmente conseguir dormir. Porém, o que aconteceu pouco depois surpreendeu Claire muito mais do que a interrupção anterior de Max Redroom na WGN-TV. Max assumiu a transmissão da TV mais uma vez, dessa vez de outra emissora, a WTTW. Esta interrupção foi mais longa e muito mais perturbadora. O áudio estava presente, mas distorcido, com a figura de Max Redroom fazendo uma série de comentários desconexos e bizarros, incluindo referências a comerciais de refrigerante e ao apresentador de esportes da WGN, Chuck Swinsky. O coração de Claire começou a martelar no peito. O pânico de antes retornou com força total. Dessa vez, a intrusão era ainda mais bizarra e perturbadora. A figura na tela continuava com sua série de movimentos e frases sem sentido aparente. Porém, o clímax da cena ainda estava por vir. Max Redroom simplesmente abaixou as calças, e um cúmplice desconhecido começou a bater na bunda do homem mascarado, com um mata-moscas. De repente, a transmissão se encerrou e o episódio de Doctor Who voltou ao ar como se nada tivesse acontecido. Essa segunda interrupção durou aproximadamente 90 segundos, um período que se arrastou em uma eternidade de desconforto e confusão. Durante todo o tempo das imagens de Max Redroom, Claire tentou tirar os olhos da televisão, mas não conseguia. Ela estava atônita e tentava se convencer de que havia imaginado tudo, que o cansaço havia lhe pregado uma peça ou que até mesmo aquela segunda interrupção não fosse nada além de um sonho ruim.
Talvez ela tenha dormido e sequer percebeu, acordando assustada com o barulho na TV. As mãos de Claire tremiam quando ela desligou a TV. Foi então que ela teve uma ideia. Iria ligar para sua amiga Susan, que era fã de Doctor Who. Provavelmente ela estaria assistindo ao mesmo episódio que ela. Dane-se o horário, pensou Claire. Ela precisava falar com alguém. A mulher pegou o telefone e ligou para a amiga que atendeu ao segundo toque. Claire pediu desculpas para a amiga por ligar àquela hora, mas foi surpreendida por Susan, que rapidamente disse que tinha acabado de ver a coisa mais bizarra do mundo durante o episódio de Doctor Who. As duas conversaram por alguns minutos incrédulas no que haviam acabado de assistir. Aquilo era real. Não era uma pegadinha, não era uma falha técnica, nem um sonho ruim. Era algo muito mais sinistro. Alguém havia invadido as transmissões de duas grandes emissoras de TV em Chicago e havia feito uma declaração perturbadora, quase um manifesto de insanidade. Claire demorou muito para dormir naquela noite, pensando no que aquilo poderia ser e se voltaria a se repetir no futuro. Claire é um personagem fictício, mas tudo o que aconteceu com ela na história contada agora há pouco é real. A interrupção do sinal das emissoras de TV realmente aconteceu como narrado. É tudo real, inclusive as imagens que usamos para ilustrar o vídeo. Por isso, não saia do vídeo, pois iremos mostrar as duas interrupções causadas por Max Redrum na íntegra, com áudio e legenda. Você não vai querer perder isso. Então vamos dar um pequeno contexto. Antes de se tornar o centro de um dos mais famosos e inexplicáveis incidentes de interrupção de sinal de TV, Max Redrum já era um personagem bastante conhecido e icônico da cultura pop dos anos 80 nos Estados Unidos. Max Redrum foi criado no Reino Unido, em 1984, por George Stone, Annabel Yankel e Rocky Morton. A ideia original era criar o primeiro apresentador de TV gerado por computador do mundo, um DJ virtual sarcástico e irreverente. No entanto, na realidade, Max Redrum não era um CGI no sentido moderno. Ele era interpretado por um ator real, Matt Frewer, que passava horas em sessões de maquiagem pesada e próteses faciais para conseguir o visual angular e virtual do personagem. Sua voz também era eletronicamente modificada, para soar robótica e com uma característica gagueira. O cenário em que ele aparecia era feito de painéis e linhas, imitando uma interface de computador. O nome Max Redrum vem da frase em inglês espaço livre máximo, que aparece em placas de estacionamento em alguns países de língua inglesa. A ideia é que ele era o limite de informação, a fronteira do que a tecnologia poderia oferecer. O personagem Max Redrum rapidamente ganhou popularidade e se espalhou por diversas mídias, aparecendo em filmes, séries de TV e até mesmo se tornando garoto propaganda da Coca-Cola. Ele representava uma visão, muitas vezes satírica, do futuro da televisão e da interação humano-máquina, consolidando-se como um símbolo do cyberpunk e da era digital emergente. Sua imagem era onipresente, tornando uma figura facilmente reconhecível, e por isso, uma escolha impactante para a misteriosa interrupção de sinal. Você está intrigado pela história e quer ver o vídeo real da interrupção completa? Então deixe um like para que o YouTube entenda isso e possa recomendar o nosso vídeo para mais pessoas. Isso é muito importante para a manutenção do nosso canal. Voltando à história, o caso Max Redrum, ocorrido em 22 de novembro de 1987, gerou uma repercussão imediata e intensa, especialmente nos Estados Unidos. A estranheza e o ineditismo da situação garantiram que o evento se tornasse um marco na cultura pop e no debate sobre segurança de transmissão. A reação inicial dos telespectadores em Chicago, que foram os mais diretamente afetados, foi de espanto e incredulidade. Milhões de pessoas assistindo a programação normal foram subitamente confrontadas com uma figura distorcida, fazendo declarações bizarras. As centrais telefônicas das emissoras WGN-TV e WTTW foram inundadas com ligações de telespectadores confusos e até mesmo aterrorizados, sem saber se aquilo era parte da programação, uma falha técnica ou algo mais sinistro. O incidente rapidamente se tornou manchete. Jornais locais e nacionais, como o Chicago Tribune, cobriram o evento com uma mistura de suspense e estupefação. As emissoras afetadas, WGN e WTTW, também transformaram o caso em um destaque, com a WGN intitulando de Pirata da Televisão. Dada a gravidade de invadir as frequências de transmissões de emissoras licenciadas, o Federal Communications Commission, FCC, e o FBI iniciaram investigações rigorosas. A invasão de sinal é um crime federal grave nos Estados Unidos, e a preocupação era não apenas com a perturbação da ordem pública, mas também com a segurança da infraestrutura de comunicação. Engenheiros e especialistas foram consultados para entender como a invasão foi tecnicamente possível e para reforçar as medidas de segurança. No entanto, apesar dos esforços,
Os responsáveis nunca foram identificados. O incidente rapidamente se tornou uma lenda urbana e um ícone da contracultura digital. Max Headroom, o personagem já existente, ganhou uma nova dimensão de mistério e rebeldia. O evento é frequentemente citado em discussões sobre cyberpunks, ativismo digital e a cultura da internet, antecipando de certa forma as discussões sobre memes e a facilidade de disseminar conteúdo na área digital. Ele é um ponto de referência para outros casos de sequestro de sinal, e tem sido referenciado em filmes, séries e músicas até hoje. Quase 4 décadas depois, a identidade do responsável e os detalhes exatos de como a intromissão foi realizada continuam a ser um dos maiores mistérios da era digital. A ausência de uma resolução oficial deu origem a inúmeras teorias, alimentadas por documentários, investigações amadoras e discussões em fóruns online. De qualquer forma, o que tanto os investigadores profissionais como os amadores concluem é que o roubo de sinal de Max Headroom não foi uma simples interferência ou um erro técnico. Assim, um ato premeditado e que exigiu um considerável conhecimento técnico. Os investigadores, ao analisar a forma como o crime foi executado, concordam que o ato não poderia ter sido feito por um amador comum. O primeiro ponto a ser considerado é a tecnologia da época. Na década de 1980, as transmissões de televisão eram feitas por ondas de rádio e micro-ondas. Para invadir um sinal, era necessário sobrepujar a frequência da emissora com um sinal mais forte. Isso exigiria não apenas um equipamento de transmissão potente, mas também um conhecimento preciso das frequências e dos alvos. O segundo ataque, a WTTW, que durou mais tempo, foi bem sucedido porque os criminosos tinham uma visão desobstruída da torre de transmissão, e a equipe de engenharia da WTTW, ao contrário da WGN-TV, não conseguiu agir a tempo de recuperar o sinal. O primeiro ataque, direcionado à emissora WGN-TV, na verdade durou menos tempo do que o segundo, porque a WGN conseguiu recuperar o seu sinal, enquanto a WTTW não, tendo sido restabelecida a programação apenas quando Max Headroom encerrou a sua transmissão por vontade própria. Mas como isso pode ser feito? Algumas teorias surgiram com o tempo, e a primeira delas é que as imagens foram transmitidas por um transmissor de micro-ondas caseiro. Essa teoria diz que os intrusos usaram um transmissor de micro-ondas artesanal e potente. Este equipamento teria sido posicionado em um ponto com linha de visão direta para as torres de transmissão, provavelmente no alto de um prédio ou de uma van, permitindo que eles sobrepujassem um sinal legítimo. O fato de a transmissão ter sido pré-gravada em uma fita de vídeo, VHS ou Hi8, como sugerido pela qualidade da imagem, permitiu que os hackers simplesmente executassem o vídeo, em vez de transmitirem ao vivo. Isso demonstra um nível de planejamento e expertise que vai além de um simples amador. Existe também a teoria de que alguém de dentro das emissoras colaborou para a intromissão de sinal. Um curador de um museu de TV clássica em Chicago, que estudou o caso, afirma que o equipamento necessário para a intrusão não estava disponível para o público na época. Isso fortalece a teoria de que o hacker provavelmente tinha um conhecimento privilegiado ou era um funcionário atual ou ex-funcionário da indústria de transmissão de TV de Chicago. Um insider teria acesso aos detalhes técnicos e equipamentos especializados, facilitando o acesso ao sistema. O conteúdo do vídeo da intrusão, que continha referências ao noticiário e à equipe de esportes da WGN-TV, como o apresentador Chuck Swinsky, também sugere um conhecimento íntimo da emissora e uma possível vingança pessoal. Mas a parte mais intrigante do mistério é a identidade dos hackers, que nunca foram oficialmente identificados. Vários indivíduos e grupos foram especulados como os responsáveis, sem que a sua culpa fosse realmente confirmada. Uma das teorias mais detalhadas e amplamente discutidas, em grande parte devido a um post de 2010 no Reddit, é conhecida como a teoria J&K. Um usuário anônimo chamado Bipo alegou que os responsáveis eram dois irmãos chamados J e K, que faziam parte da cena hacker de Chicago no final dos anos 80. Bipo forneceu evidências circunstanciais como o senso de humor de J, que se alinhava com o conteúdo absurdo da invasão, a similaridade entre os padrões de fala de J e a voz distorcida da gravação, o fato de J ter sido ouvido comentando sobre algo grande que ele e seu irmão haviam planejado para aquele fim de semana. Por outro lado, há quem acredite que o DJ Jonathan Brandenmeier foi o responsável pelos ataques. Jonathan era popular DJ de rádio de Chicago. Ele trabalhava na WGN, a estação de rádio associada à WGN-TV, e era conhecido por seu humor irreverente e por suas brincadeiras. A teoria diz que Brandenmeier poderia querer uma espécie de vingança contra a gerência da WGN-TV. No entanto, assim como a outra teoria, esta é baseada em especulação e nunca foi provada.
Finalmente chegamos à teoria mais provável, a de um trabalho interno. O alto nível de conhecimento técnico necessário para sobrepujar um sinal de micro-ondas, somado às referências internas no vídeo do hacker, apontam para a possibilidade de um funcionário descontente, um engenheiro com raiva ou até um ex-funcionário da WGN-TV, que queria se vingar. Al Skirkovitz, um engenheiro de transmissão da WTTW, é frequentemente apontado como um dos possíveis responsáveis pelos fatos, pois ele é um exemplo de profissional com conhecimento e o equipamento necessário para a realização da intromissão. Porém, assim como nas outras teorias, não há nenhuma prova definitiva de seu envolvimento. Se você chegou até aqui, é porque realmente quer ver os vídeos na íntegra. Então aqui vai o primeiro. Well, if you're wondering what's happened, so am I. E o segundo. I'll get you a hot drink, miss. Some dry Chuck's thirsty. Oh, Jesus. That's the way. CBS. Oh, my pile. I just made a giant masterpiece for all the greatest world newspaper nerds. My brother is wearing the other one. But it's naughty. What you gonna put my time on? Where do you go? They're coming to get me! As far as I can tell, a massive electric shock he died in. Bizarro. O que você achou da história e dos vídeos? Deixe a sua opinião nos comentários. Se assistiu até o final, comente com a palavra Max e assista a esse outro vídeo. Em meados dos anos 1990, um estudante de 21 anos, chamado Mike Marcon, ganhou fama após ser preso por ter furtado equipamentos para construir uma máquina do tempo. Anos após se tornar conhecido, ele afirmou ter realmente viajado no tempo. Mike Marcon era um jovem morador de Stanbury, Missouri, nos Estados Unidos, quando seus experimentos com viagem no tempo começaram. Eles supostamente terminaram com o rapaz deitado em um campo a quilômetros de distância de seu laboratório improvisado, sem memória dos últimos 2 anos.